brilha em qualquer lugar. Tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Para obter perdão, plena salvação, tu precisas de Jesus. Para caminhar firme sem errar, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Rodeado de glória, és adorado 24 horas. Os serafins cantam
Tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. Enquanto ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a gritar do crente. Na galeria dos vencedores, Ele levou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu. O abraçar, o escutar a história, o encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia, no glória celeste eu irei cantar. Na eternidade será só um começo, quando o meu mestre eu grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim, mas naquele dia, como uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, não dá nem pra medir. Assim, Deus é grandão assim. Assim, não dá nem pra medir. Assim, Deus é grandão assim. Intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Em nome de Jesus. Como hoje é um culto intitulado ao Valentes de Davi, eu comecei pensando, meditando, e hoje de manhã o Senhor me dava um texto aqui do lado, e eu vou falar em nome de Jesus. É um privilégio muito grande falar em nome do Senhor. Mas a Bíblia nos mostra algo bem interessante, queridos. Vamos falar de um homem que muito pouco eu escuto sobre ele.
é o apóstolo Pedro. Para muita gente, Pedro foi um apóstolo que negou Jesus, um discípulo que negou Jesus. Mas se você fizer uma reflexão, você vai ver no texto que Pedro foi um grande homem de Deus. Amém? Eu estava perguntando aqui aos irmãos a idade de cada um. E por incrível que pareça, dos auxiliares, eu sou o mais velho. Aleluia. Então isso quer dizer que Pedro era o mais velho dos discípulos. E Pedro foi o mais que Jesus, vamos daqui usar um termo bem simples, corrigiu em alguns momentos. Vamos para o texto em nome de Jesus? Vamos lá, me ajude em oração e nos acompanhando aí. Vamos começar aqui por Mateus. Vamos falar sobre Pedro. Amém? Glória a Jesus. Tem alguém triste nessa noite aqui, irmãos? Tem alguém preocupado? Oh, glória. Vamos em frente. No livro de Mateus, capítulo 16, os versículos 21 a 23, diz a palavra do Senhor Jesus. Se os irmãos quiserem acompanhar, fique à vontade. Mateus 16, 21 a 23, fala o seguinte. Observe o que aconteceu com Pedro, viu? Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Isso dá-se a entender que nada acontecia sem que Jesus informasse aos seus discípulos o que ia acontecer lá na frente. Só que aí estão os outros discípulos também. Aí vai Pedro agora aqui e diz o seguinte: e Pedro, tomando a palavra, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tenho compaixão de ti, de modo nenhum te sucederá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Observe que Pedro era quem mais tinha coragem de fazer alguma pergunta e interromper o mestre. Acontece isso muitas vezes na casa de Deus. Mas se você fizer uma reflexão, você vai ver lá na frente que Pedro era um vaso. Não é que os outros não fossem, mas a Bíblia destaca Pedro de uma forma especial, que até a sombra dele curava, onde os outros, a Bíblia não fala sobre isso. Porque quem mais pergunta e observa, mais aprende. O problema, muitas vezes, é que enquanto estão ensinando, muitos ficam dispersos. Pedro era o contrário, ele prestava atenção. Mas, Senhor, disse, olha, eu vou ser morto, reunir os discípulos, eu vou ser morto, vou ao terceiro dia ressuscitar. Pedro, não, Senhor, isso não vai acontecer, não. Certamente acontece com muita gente que não vigia e deixa o inimigo falar pela boca dele, e o Senhor falou, cortou para trás de mim, Satanás. Porque ele não estava naquele momento, Pedro tinha dado uma certa, vamos lá o exemplo, dado uma certa voada. Vamos descer o texto em nome de Jesus. Aí o Senhor continuou e disse: que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Nesse momento aqui, amados, dá-se a entender que Pedro ainda era ouvinte da palavra, Jesus ensinava, mas não era transformado, ou seja, não era convertido. Vamos ver isso lá na frente, em nome de Jesus. Quando eu saio daqui e vou para o livro de Lucas, Lucas capítulo 22, o versículos 31 a 32, eu já vejo algo interessante. Disse também o Senhor a Simeão, foi o que ele disse: eis que Satanás vos pediu para vos tirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Eu vou trocar esse texto, confirma. Quando você se converter, dê exemplo para os teus irmãos. Porque quando o Senhor me chamou para o Evangelho, Ele me chamou para dar exemplo. Ele preparou os seus discípulos, e Pedro estava no meio dos discípulos, e o Senhor estava falando. Esse aqui é do momento, vou falar de dois momentos. O momento de Pedro antes do batismo com o Espírito Santo, que é esse momento aqui. Depois eu vou entrar com o momento depois do batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo. Descendo o texto fala, Lucas capítulo 22 ainda, o versículo 33 e 34 diz: e ele disse,
E ele disse: Senhor, estou pronto. Observe, viu? Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes tu negaste que me conheces. Quando eu vejo esse texto aqui, eu vejo algo interessante. Jesus sabia o futuro. Jesus sabia porque ele veio. E Pedro falou sem pensar mais uma vez. Jesus sabia a prova que ele ia passar. Ele sabia o que ia acontecer com ele lá na frente. E Pedro, como muitos, falam sem pensar. E lá vai Jesus agora, chama Pedro e simplesmente fala algo para Pedro. Pedro, ó, tu vai me negar. Mas, irmão, por que ele negou? Aí vem a questão. Tinha que acontecer, não tinha para onde correr. Talvez se Pedro tivesse ficado calado, não tivesse passado pelo estreito. Mas não, Senhor, eu estou pronto para morrer contigo. Não, se for preciso, eu vou para a prisão com o Senhor. Em outras palavras, Pedro, em outras palavras, tu não sabe o que tu está falando, Pedro. Tu não sabe o que vem pela frente. O que aconteceu, irmão? Pedro simplesmente negou. Mas tinha que negar. Porque se ele não negasse, Jesus seria mentiroso. Sabia disso, não? Se Pedro não negasse a Jesus ali, porque Jesus disse que ele ia negar, seria o quê? Mentira de quem? Jesus. Porque Jesus sabia porque ele veio. A vida de Jesus aqui na terra foi uma vida escrita. Você pode observar que os apóstolos, os profetas falavam que ia acontecer isso, ia acontecer aquilo. E ele passou o tempo todo dizendo: olha, vai chegar o momento que eu vou descer à sepultura, vão me matarem, mas eu vou ressuscitar. Mas o Pedro, eu creio que os outros também, mas ela só fala só sobre Pedro. Pedro simplesmente parecia que ouvia e não entendia. Até que o Senhor disse: Pedro, escuta uma coisa. Ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E isso aconteceu. Vamos ver aqui o texto, em nome de Jesus. Depois eu volto para cá. Observa aqui o que a Bíblia fala. No livro de Jesus de Nazaré, 22 aqui, Jesus, Lucas, capítulo 22. Deixa eu ver aqui rapidinho, que eu troquei aqui o texto aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, nós sabemos que servir ao Senhor é difícil. Ler o texto assim é muito fácil. Eu quero ver vivendo aquele momento. Estamos num culto intitulado Culto dos Valentes. E Pedro está mostrando aqui que ele tinha ousadia de fazer o que muitos não faziam. Perguntar o que muitos estavam presentes e não tinham coragem, resumindo, de interrogar o mestre. Mas o Senhor disse a ele que ele ia negar e simplesmente ele negou. Mas algo aqui me chamou muito a atenção, queridos. Quando ele fala aqui, Pedro nega a Jesus, esse é o texto aqui em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 56. E como certa criada, vendo-o estar sentado ao fogo, pôs-se aos olhos nele e disse: este também estava com ele. Aí lá vai Pedro, a resposta de Pedro. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Lá vai a primeira vez que Pedro nega ela. O mestre disse quantas vezes? 3 vezes. A primeira já foi. Vamos para a segunda. E diz aqui o versículo 56, 7, ou 58. E um pouco depois, vendo-o, o outro disse: és tu também deles? Mas Pedro disse: homem, não sou. A segunda, a terceira vez. E passada quase 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Observa o texto final aqui. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como tinha dito: antes que o galo cantasse, hoje me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Eu te faço uma pergunta: vocês acham que foi fácil para Pedro?
Lembre que até esse momento, Pedro não tinha sido o quê? Cheio com o Espírito. Ele tinha o Espírito Santo, mas ele não estava cheio. Olha a atitude de uma pessoa que não é batizada no Espírito Santo para a pessoa que é batizada. Agora vamos entrar no outro texto aqui que fala em Atos dos Apóstolos. Já vou sair do texto, aliás, ainda vou para o livro de João. João capítulo 18, versículo 10. Lembra que é sobre Pedro, viu? 18, 10. Diz o Senhor aqui. Observe o que aconteceu com Pedro aqui. João 18, 10. Diz a palavra do Senhor Jesus. 10 e 11. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Pedro, faça o que você quiser fazer, mas nada vai impedir que se cumpra na minha vida aquilo que o Pai determinou. Aquilo que acontece comigo e com você, se o rei determinou, não adianta correr para lugar nenhum, porque vai acontecer, porque se cumpre exatamente aquilo que ele determinou. Vamos agora descer o texto aqui. Vamos agora para o Pedro convertido. Lembre que a Bíblia falava que quando ele se convertesse, ele ia o quê? Confirmar quem? Aos irmãos. Vamos agora para o Pedro. Até esse momento aqui, eu via Pedro como um homem frouxo e briguento. Briguento, zoadento. Aqui eu já vejo Pedro como um homem cheio da unção. A partir desse texto agora. Vamos entrar aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Os discípulos, e lá estava Pedro no meio. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Daí para frente a coisa já mudou, já começou a mudar com Pedro. Observe agora. Daí para frente, Pedro já era um homem praticamente revestido com o Espírito Santo. Naquela época ele tinha com Jesus a presença do Senhor. Só que agora o Espírito Santo já estava onde? Nele. Quando o Senhor diz, olha, fica em Jerusalém e vocês serão revestidos e serão minhas testemunhas. Aí diz o texto do Senhor aqui, descendo um pouco o texto mais aqui, certo? Vamos agora para onde, Jesus? Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15 e 16. Observe Pedro cheio do Espírito Santo, Pedro batizado com o Espírito, cheio da graça de Deus, revestido, a diferença do homem que estava só com Jesus e o homem que está cheio e batizado com o Espírito Santo. Diz a palavra do Senhor, Atos capítulo 5, versículo 15 e 16. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e punham os em leitos e em camas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até as cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo os enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Viu a diferença? Quando o homem é cheio do Espírito Santo, ele não tem medo de falar sobre Jesus. O homem, quando é cheio do Espírito Santo, nesse caso Pedro já estava revestido sobre o Espírito Santo, Pedro simplesmente, ele enfrentava, ele pregava, ele testemunhava, mas antes, ao contrário da situação, Pedro ficou como se fosse recuado, até porque tinha que se cumprir o que o Senhor disse. Então observa a virtude agora, o privilégio de Pedro, aquele cara que muita gente diz, rapaz, o cara é briguento, o cabrinha enjoado, viu? Vê agora a sombra de Pedro curando. Imagina o privilégio, servo do Altíssimo, ter o poder dado por Deus, da sombra dele. Uma coisa que a gente observando, nem o próprio Jesus, a Bíblia diz que a sombra dele curava. Não é que ele não curasse, ele curava. Mas Pedro, a Bíblia faz questão de destacar que até a sombra de Pedro curava, porque ele tinha o quê? Unção, ele tinha intimidade com Deus. É o que falta muitas vezes, e nesse período aqui a perseguição com os discípulos era grande. Mas Pedro não se intimidava com as perseguições.
Você pode começar a ler o livro de Atos, que você vai perceber que muitas vezes Pedro e os discípulos foram presos, mas eles não se calaram, não se intimidaram. Por quê? Porque eram servos, foram revestidos, eles tinham o conhecimento, eles tinham intimidade com o Senhor, eles tinham a confiança que o nome do Senhor havia poder. Eles tinham experiência, eles tinham estado com Jesus. Irmãos, pode ter certeza de uma coisa: aqueles que têm intimidade com Deus, eles confiam no seu Senhor. A morte pode bater na porta dele ou deles, mas eles têm a certeza e a confiança que se partir daqui para lá, sabe para onde vai, porque estão no seguro do Senhor Jesus. É por isso que vale a pena ser servo desse Deus e continuar servindo. Quando nós olhamos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14 a 17, diz a palavra do Senhor Jesus. Observe algo interessante. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Observa o final. E acontecerá que naquele dia acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um vos sejais batizados em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Para um homem que antes recebeu o batismo com o Espírito Santo, tem aquele comportamento, hoje ele pregava e quase 3.000 almas foram o quê? Se renderam aos pés do Senhor. Observa a diferença e quando o homem prega cheio do Espírito Santo para o homem que não prega. Estou falando dos que evangelizam a palavra do Senhor Jesus. Aqueles que têm a presença do Espírito Santo, irmãos, eles são vasos. Eles têm consciência de uma coisa, que quem cura é o Espírito Santo. A glória é para Ele, a honra é dele, é Ele que faz, é Ele que liberta. Somos apenas canais nas mãos de Deus. Quem faz tudo é Ele, nós não fazemos nada. Aqueles que são servos, que são cheios do Espírito Santo, sabem que quando eles estão ministrando, eles estão representando o Senhor Jesus. Os que são cheios do Espírito Santo, batizados, sabem que quando impõem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, porque está na palavra do Senhor e ele crê nesse Senhor. Quando o homem abraça, quando eu abraço qualquer pessoa em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse abraçando aquela pessoa. Então vai acontecer o prodígio, não porque eu abracei, mas porque o Espírito Santo está em mim e está em você. Desde quando estejamos nele. Amém? Desceu o texto agora, Atos 4, 1 a 4, diz a palavra do Senhor Jesus. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens, quase 5.000 almas. Agora vocês imaginem Pedro pregando na cidade da Baiana, pregando aqui em Sergipe. Quantas pessoas não iam se render?
Aí eu lhe faço uma pergunta para mim e para vocês. O Deus que usava Pedro, não nos usa não? O que é que está acontecendo, irmão? É que nós não estamos tendo uma vida consagrada, uma intimidade com Deus como Pedro tinha. Se a palavra é a mesma, se o Senhor é o mesmo, se Ele deu ordem, se Ele capacitou, o que é que está acontecendo? Onde é que está a falha? Em mim. Ou não? O mesmo Espírito Santo que usava Pedro, usa todos aqueles que se colocam à disposição dEle. Mas como o Espírito Santo quer, e não como eu quero. Eu acho muito forte quando Jesus disse aqui no livro de Atos dos Apóstolos, aliás, no livro de João, capítulo 6, o versículo 38. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O segredo, irmãos, é ter intimidade com Jesus. O segredo é fazer, Senhor, e agora? O que é que o Senhor quer que eu faça? Senhor, eu preciso. Não se preocupe como muitos vão estar te vendo. Porque com certeza o apóstolo Pedro também foi criticado. Mas ele permaneceu com o Senhor. Ele sabia a quem estava servindo. Ele sabia o que tinha que fazer. E diz a palavra do Senhor Jesus aqui embaixo. Cadê Jesus? Perdi o texto aqui? Não, vou aqui rapidinho aqui, viu? Vamos lá. Atos 4, 8 a 10. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido a vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que são diante de vós. Observe, porque, amado, o segredo está aí. Intimidade com Jesus. É isso que tem que fazermos. Aonde quer que passarmos, temos que passarmos como testemunhas de Deus. Eu não posso aqui ser um grande testemunha, grande homem de Deus, e lá fora eu ser diferente. Porque é lá fora que as pessoas vão ver o Senhor usando-me para com eles. Eu já vi testemunho aqui do meu pastor falando das pessoas que já ganhou no trabalho, já ganhou para Jesus. Eu preciso continuar fazendo isso. Nós precisamos, porque estamos em um culto onde o Senhor, o nome é intitulado Valentes de Davi. E Pedro era valente, testemunha em nome de Jesus. É isso que eu tenho que ser. Não importa onde eu esteja, eu tenho que passar como testemunhas de Jesus. Olha, Jesus cura. E outra questão, eu já vi testemunhos de homens de Deus que dizem o seguinte: irmão, eu falei e se cumpriu. Porque quando eu estamos cheios do Espírito Santo e você diz, olha, isso vai acontecer, acontece. Acontece. Mas só sabe o que é isso, irmão? Quem evangeliza, que entra nos lugares. Aqui é muito bom, irmão. Bom de evangelizar, de saber como nós estamos vivendo. É num presídio, é num hospital, é numa boca de fumo. Aí você sabe se nós realmente somos usados por Deus ou não. Que para entrar tem que estar revestido e ter coragem. Porque se Pedro naquela época fosse um cara frouxo, pela perseguição que tinha naquela época com os discípulos, Pedro não tinha feito isso não. Tinha sido tocado. Mas ele fez o contrário. Quando nós aceitamos Jesus, somos batizados, descobrimos o que temos que fazer para o Senhor, aconteça o que acontecer, o Senhor diz, vai, e você vai. As pessoas que não são cristãs, elas têm vontade de estar do seu lado, porque do seu lado vem paz, de você flui a paz, de você flui a esperança. Você olha assim, a pessoa diz algum problema, você olha, Jesus vai mudar a sua história. Eu já vi testemunhos que eu fiquei triste. Como assim, Royles? Pessoas de oração, pessoas de igreja, falar que isso não tem mais jeito, não vai dar certo. Vai porque o meu Cristo dá. Deus entra numa guerra, eu sempre disse, Deus não entra para ganhar, Ele entra para buscar o que é dele.
Deus não tem com quem competir guerra. Ele é o Senhor. Se Ele diz que vai te abençoar, você vai ser abençoada. Só continue com Ele. Não importa o que aconteça, continue com Ele. Olhe para Ele, adore a Ele e espere nele. E outra, todo aquele que se levanta contra o servo do Senhor, a serviço do servo, só vai cair em nome de Jesus. Eu não vou contar o nome não das situações testemunho, que o tempo já está terminando aqui. Quando meu irmão Gilson estava no hospital, eu visitei Gilson muitas vezes. De manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite. E tinha um certo cidadão lá do lado que terminou zombando, ironizando. E eu sou bom de recado. Esse aqui é o problema. Aprender com Jesus, com João e com Pedro. Sou bom de recado. Resumindo, o cara chegou para mim, Jesus está ali testemunha, e ficou dizendo: cadê Jesus? Cadê ele? Ele está onde? Cadê ele? Está onde? Cadê ele? Está onde? Está vendo ele? Ele está onde? Olhei para ele e disse: não se preocupe não. Logo, logo você vai se encontrar com ele. Ou seja, você vai ver ele. E ele ia para fazer um cateterismo. Olhei para ele e disse: olha, se fosse para eu e você, que ele tinha dito que tinha sofrido 3 infartos, se fosse para eu e você ir para o inferno, a gente não tinha voltado dos infartos. Se eu voltei, é porque o Senhor quer que eu vá para o céu. Eu entreguei minha vida a Ele. E disse mais: não vá fazer o cateterismo sem primeiro pedir perdão à sua esposa, pelo que você fez com ela, pedir perdão a quem você machucou, perdoe e se conserte com Jesus. Ele começou a zombar. Resumindo, eu topei no assunto que ele não gostou. Quando ele falou que era muito mulherengo, eu fiz uma pergunta que eu sempre faço: faça sem medo. Você divide sua mulher com outro macho? Aí o cara quase se manifesta. Segundo o irmão de civil, quando ele levantou a mão para dar um amor, mas não conseguiu. Ficou por aqui, não passou mais nada. Não foi, Gilson? Não conseguiu dar o murro dele. Olhei para ele e saí. Eu disse: Gilson, ele vai para a sepultura. Como é que é? Ele vai morrer. Não foi isso? Resumindo, foi fazer o cateterismo. Irmãos, se eu preciso de cura, eu tenho que estar com quem? Ah, Jesus. Foi o que ele fez? Zombou de quem? Resumindo, ele foi fazer o cateterismo, depois voltou, não teve como fazer, porque estava simplesmente 19%, não foi isso? De chance, voltou. Eu disse: Gilson, ele vai morrer. Mas nada, vai. Aí Jesus disse: olha, o cara está entubado, já pode comprar o caixão dele. Resumindo, não é porque o cara está morto mesmo? O cara morreu, está enterrado. Não levante a cabeça contra o Senhor, porque nós precisamos dele. Nós precisamos. E outra, eu quando estou a serviço do Senhor, eu não tenho medo de falar nada, porque Ele manda e eu entrego. O Senhor me chamou, o Senhor te chamou. Nós somos autoridades, irmãos. Nós fazemos parte do grupo da segunda autoridade máxima do mundo, porque Cristo é a primeira, nós somos a segunda. Então temos que andarmos como segunda autoridade máxima do mundo, que a primeira é Deus. Amém? Não curve a cabeça para aqueles que não servem a Deus, que são instrumentos negativos. Respeite. Mas se o Espírito Santo mandar abrir a boca, abra e entregue sem pena. Porque se tu não entregar, tu vai pagar o preço e é rápido. Dá um exemplo fácil. Se você trabalha numa empresa e não obedece ao seu patrão, acontece o quê? Se você trabalha numa empresa e não obedece ao seu chefe, acontece o quê? Ah, é? E com Deus não é diferente. Se Ele mandar entregar, entregue. Pode ser a mim, pode ser a quem for. Porque Ele se responsabiliza. Ele mandando. Porque Ele é Senhor, Ele é santo, sabe todas as coisas. Nós dependemos dEle. Não vamos a lugar nenhum sem Ele. E com Ele somos mais do que vencedores. O ceboso, querendo ou não, a vitória é nossa em nome de Jesus. Deu para entender? Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Para mim é um privilégio estar aqui nessa noite. Para vocês que não sabem, sou um milagre na mão do Senhor Jesus. E continuo dizendo, eu sou apenas só uma coisa, oficial do rei, só entrego o que Ele manda. Obrigado, Jesus, pela oportunidade. De todas as provas que eu já passei, Aleluia. Vamos ficar de pé, irmão. é bem difícil, Senhor. A igreja de pé. A gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembrança do passado
da glória. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. Adore com A força. gente Exalte ao tem que Senhor com todo o teu ouvir fôlego. acusações do vil tentador. Vá sentindo a presença do Espírito Lembranças Santo. do passado vem Vá sentindo o cheque na direita. me fazer parar, ou mesmo palavras Eita, glória. que não quer a gente acreditar. Oh, que maravilha do céu. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. Ver que o passado ficou para Maravilha, maravilha, pois Deus. Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. Exércitos de provas virão, investidas com vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. Neste momento, irmãos, iremos orar pela irmã Marta, esposa de Eduardo. Glórias a Deus. Para Deus continuar trabalhando em nome do Senhor Jesus. E hoje não veio para ser, está com a garganta bem infeccionada em nome de Jesus. Irmã Sueli também, irmão, está enferma, não pôde estar. Já tem quase mais de semana que já está enferma, irmã Sueli. Irmão César também não veio porque está enfermo também. Vamos orar por eles também em nome de Jesus. Noemi também com a garganta e João vai ter que cair por terra em nome de Jesus. Lúcia também, vamos orar por Lúcia, que ela também está um pouco enferma em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos orar. Majestoso Deus, eterno Senhor. Neste momento queremos apresentar, Senhor, Marta, Lúcia, Noemi, Senhor amado e querido Deus, Sueli, Pai amado, Senhor César, nas tuas mãos, Senhor amado, quero repreender todo tipo, ó Pai, de enfermidade. Qualquer tipo de enfermidade, Senhor, onde ela estiver, onde estiver instalada, ela vai ter que cair por terra agora, em nome do Senhor Jesus, Pai amado e querido. Não é um pedido, mas é uma ordem da parte de Deus para você, enfermidade, porque o Senhor Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades. É por isso, com a autoridade do Espírito Santo, eu digo para você, pode bater retirada, porque a vitória é do seu povo, a vitória é da tua igreja, a vitória é dos teus servos e das tuas servas. Por isso, Senhor da glória, eu também já quero te agradecer pelos louvores, Senhor, que foi entoado nessa noite, por cada grupo que louvou, Senhor, por cada um, ó Pai, que chegou aqui para testificar do teu nome, também pela tua palavra, no qual tu usaste teu servo Roger, Senhor, no que falava em Pedro, ó Pai, no primeiro parto, em que ele tinha, aleluia, uma fé, aleluia, desequilibrada, mas depois, Senhor, com a unção do teu Santo Espírito, no momento, ó Pai, que ele teve a unção, aleluia, veio o poder, aleluia, do alto do céu, e ele pôde pregar com autoridade do céu, pôde testemunhar com autoridade do alto, Pai. Por isso, Senhor, a tua igreja também nessa noite se encontra aqui, Senhor, para te adorar, para te exaltar, para te bendizer, Senhor, e crendo, ó Pai, também nas curas divinas, nos milagres, Senhor, porque eu sei que o Senhor mesmo, o Senhor não mudou, o Senhor não muda, Pai, e é no teu nome que nós queremos decretar agora bênção de saúde, bênção de vitória para a tua igreja, para o teu povo, Pai, em nome de Jesus, amém? A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, em toda a igreja de Deus. E assim nos despedimos dizendo...